Bhava Virintira. Haribol, teve uma queda aqui razoável aqui, mas voltou, desculpa, hein? Então tá fazendo o recording, mas deixa eu fazer o broadcast aqui, peraí. Desconectou aqui de novo, mas acho que vai resolver em seguida, porque o sinal já tá. Só tô com um telespectador. Você tá ouvindo no Skype? Sim, tudo ótimo. Aí avisa pro pessoal que tá tendo umas falhas técnicas, tá ventando muito aqui em Recife, tá? Mas aqui a reguinha tá cheia. Deixa eu ver aqui. Tá acessado. Então acho que é uma questão de alguns segundinhos, sei lá. Aí eu vou continuar cantando aqui. Pava virintira Vantita de prema Jagate pelila dali Kangale paiya Kailo nachiya Kangale paliya Bajai Kailo nachiya Bajai akaratai Eman Goranga vina nahiya Eman Goranga vina nahiya Eman Goranga vina nahiya Eman Goranga vina nahiya Hasya kandiya Preme gada gadi Pulake vyapilayanga Hasya kandiya Preme gada gadi Pulake vyapilayanga Chandale brahmane Kore kola koli Chandale brahmani Kore kola koli Kabe vachilo iranga Guranga vina nahiya Reman Goranga vina nahiya Reman Goranga vina nahiya Reman Goranga vina nahiya Dakiya hankiya Kolakara tabi Gaiya dhaiya peri Dakiya hankiya Kolakara tabi Gaiya dhaiya peri Dekiya shamana tarasapaya Dekiya shamana tarasapaya Kapata hanilo dware Kapata hanilo dware Eman Goranga vina nahiya Eman Goranga vina nahiya Etina bhuvana anande bhodilo Utilo mangala shara Edina bhuvana yanande bhodilo Utilo mangala shara Kohe premananda emona gorange O kohe premananda emona gorange Ratina janmilo mora Ratina janmilo mora Goranga vina nahiya
Remon Goranga Vino Nahi Remon Goranga Vino Nahi Remon Goranga Vino Nahi Jaya Sachidandan Jaya Gora Hari Jaya Sachidandan Jaya Gora Hari Jaya Sachidandan Jaya Gora Hari Sachidandan Jaya Gora Hari Jaya Gora Hari Jaya Gora Hari Gora Hari Jaya Gora Hari Jaya Gora Hari Jaya Gora Hari Gora Hari Jaya Gora Hari Jai Mahaprabhu, Goranga Mahaprabhu ki Jai. Então agora nós vamos cantar Radhe Radhe. Você sabe onde estão os cartels? Vamos cantar. Se bem que cantar essa canção acompanhada de cartel é um grande desafio para mim. Acho que com essa aqui eu não vou usar o cartel não, mas se você puder deixar aí. A mãe de Thakuraji chegou, Thakuraji Mataji chegou. Jai Dili. Então a gente vai cantar Mama Mana Mandire, que é um dos hinos do nosso projeto, Hridaya Mandira. Porque a canção está falando justamente sobre isso. Mama Mana Mandire Taha Nishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari. Ó Krishna, por favor, more sempre no templo da minha mente, do meu coração. Aqui a tradução coloca os dois termos, mente e coração. Que no caso aparece Mama Mana. Mana também pode significar coração. Quem está em Recife, então aqui é coração. Então, por favor, mora sempre no templo da minha mente ou do meu coração. Cantarei glorificando para o seu prazer, e assim você ficará satisfeito. Por favor, aceite minha devoção, amor, guirlanda de flores e chandan que eu trouxe para você, pois você é tudo em minha vida. Esta é a minha oferenda a seus pés de lótus dignos de adoração. Porque você é tão belo, ó Krishna, você atraiu a minha mente e o meu coração. Cantarei para você e vou oferecer-lhe Arati com a lamparina do meu amor e as lágrimas dos meus olhos. Como Srila Gurudeva diz, que quando você está oferecendo a lamparina, se você medita em como as gopizinhas, as manjares fazem quando elas oferecem a Arati a Radha Krishna, a lamparina que elas oferecem é o coraçãozinho delas que está derretendo de amor por Radha Krishna. Ó meu querido Giridhari, estou sempre chorando por estar sentindo saudade de você. E essa saudade é muito dolorosa, O sentimento, como Srila Gurudeva também, nossos acharyas explicam, o sentimento de saudade. Se você olha por fora, você pensa que eles estão tendo a experiência de maior sofrimento possível, A saudade de Srimati Radhika quando Krishna está em Dwarka, ou a maneira como Mahaprabhu, no humor de Srimati Radhika em Jagannath Puri, a maneira como ele desmaia e fica sem comer, e os membros do corpo dele se alongam, o que parece, assim, aos nossos olhos, e até para os seus seguidores, seus servos, seus devotos queridos, parece, assim, um grande sofrimento, Mas os nossos acharyas explicam que esse sofrimento transcendental, externamente ele tem todas as características do sofrimento, mas internamente ele é assim o prazer transcendental mais profundo. Vocês acompanham?
internamente, no coraçãozinho deles, eles estão assim mergulhados em Ananda, em bem-aventurança. Mas por fora, segundo os nossos acharyas também dizem, a gente tem que praticar o nosso sadhana cultivando esse sentimento de saudade. Estou sentindo falta de Krishna, estou sentindo falta do meu Gurudeva. Isso é verdade, né? A gente está sentindo falta de nosso Gurudeva, de poder ter o darshan dele, de poder tocar no pezinho dele, né? E assim, até mesmo a adoração ao Gurudeva deve ser feita neste humor, estando ele presente na sua forma vapo ou não. Essa adoração, esse seva deve ser feito no humor de Vipralamba, né? De profunda saudade, né? Porque dessa maneira a gente conquista com certeza o coração do nosso Gurudeva e o coração da nossa deidade. Então vamos cantar agora. Mama mana mandire tahanishidine Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama mana mandire tahanishidine Krishna Murari Shri Krishna Murari Bhakti Priti Mala Chandan Bhakti Priti Mala Chandan Tumi Niyo Henyo Chito Nandan Tumi Niyo Henyo Chito Nandan Jivana Marana Toba Puja Nivedana Jivana Maran Toba Puja Nivedana Sundara He Manahari Sundara He Manahari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Bandhana Gane Toba Bajuka Jivana Bandhana Gane Toba Baju Jivana Bandhana Gane Toba Baju Jivana Krishna Murari Shri Krishna Murari Krishna Murari Shri Krishna Murari Eshonanda Kumar Nanda Kumar Eshonanda Kumar Nanda Kumar Habe Prema Pradvipe Arati Tomara Habe Prema Pradvipe Arati Tomar Nayana Jamuna Jariyani Bar Nayana Jamuna Jariyani Bar Tomara Virahe Giridhari Tomara Virahe Giridhari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari Mama Mana Mandire Tahanishidini Krishna Murari Shri Krishna Murari
Krishna Murari, Shri Krishna Murari, Jaya Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Nanda Kumar, Jaya Nanda Kumar, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe. Rupa Goswami Prandana hai, Rupa Goswami Prandana hai, Rupa Goswami Prandana hai, Rupa Goswami Prandana hai, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Gopal Bhatt Goswami Prandana hai, Gopal Bhatt Goswami Pranadana hai, Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe. Bhaktivedanta Narayana Goswami Pranadana hai, Bhaktivedanta Narayana Goswami Pranadana hai, Jaya Radha Ramana Radha Ramana, Jaya Radha Ramana Radha Ramana Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe. Bhaktivedanta Swami Prandana hai, Bhaktivedanta Swami Prandana hai, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madhava Radha Madhava Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe. Sanatana Goswami Prandana hai, Sanatana Goswami Dan Pranadana hai, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Madan Mohan Radha Madan Mohan Radhe, Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe, Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe. Raghunatha Das Goswami Pranadana hai, Raghunatha Das Goswami Pranadana hai, Radha qual é? Gopinata Radha Gopinata Radhe, Jaya Radha Gopinata Radha Gopinata Radhe, Jaya Radhe Shyam 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 Jaya Radhe Shyam. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Jaya Jaya Gurudev,
Prabhupada Jaya Prabhupada Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Nitai Go Premanandi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Om Jnana Timirandasya Jnanam Janam Chalakaya Chakshuru Militanjana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanyam Manobhistam Sthapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tukam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Shri Gaura Bhakta Vrindam O Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Sabe aquela? 189 versinho 8. Pode? Versinho 8. Se você começar, eu vou. Bhaktya Vihina Yaparada Lakshai Kshipta Chakamaditarangamade Kripa Maitvam Sharanam Prapanam Vinde Namaste Charanarvindam Vinde Namaste Charanarvindam Vinde Namaste Charanarvindam Vinde Namaste Charanarvindam Vinde Namaste Charanarvindam. Sabe a outra já de cor? Página 11. Página 11. Segundo verso da página. Pode? Bhajami Radham Aravinda Netram Smarami Radham Madhurasmitasyam Vadami Radham Karunabharadram Tato Mamanyasti Gati Nakapi Jai Shri Radhe Shyam. Jai Prabhu Pranam. Então hoje, como vocês sabem, acho que aparece aí na tela para vocês, nós estamos no reino de Archana, né? Archana, e aqui na casa do Prabhuji, Jagadbharata Prabhu, meu Guru Bhai, e de Govindanandini Didi, nós vivemos envolvidos por Archa Vigraha. Você tem três palavras importantes, né, que são Archana, que é o processo de adorar a deidade, Archa, que é a própria deidade, Archa Vigraha, a forma transcendental de Krishna, que por sua misericórdia infinita aparece com um corpinho pequenininho e que fica, como o Gurudeva explica, né, a deidade fica parada, fica paradinha para não considerar as ofensas que a gente pode cometer durante o puja, né? Então, Archa Vigraha. E também o outro elemento muito importante, o terceiro elemento, é o Archaka, que é o Vaishnava ou a Vaishnavi, que
tendo recebido Diksha Mantra do seu Gurudeva, passa a ser os braços de Gurudeva, né? Porque também Shastra explica que quando você está fazendo puja, você na verdade está o Srila Gurudeva está segurando as suas mãos, os seus braços, e você está agindo como se fosse um assistente. Da mesma forma que em Vrindavan as manjaris compartilham o seva, por assim dizer. Uma manjari vai ensinar outra manjari a como fazer guirlanda, a como fazer uma boguinha, um docinho, e como decorar o kunja, e assim por diante. Então sempre existe uma cooperação constante, e uma manjari sempre vai estar sob os cuidados de outra manjari, né? E em geral todas as manjaris vão estar atentas a duas manjaris que se destacam muito, né? Que são Rupa Manjari e Rati Manjari, né? Srila Rupa Goswami Pad na sua forma de Gaura Bhakta, e Srila Raghunath Das Goswami na sua forma de Gaura Bhakta. Mas na sua forma de Radha Krishna Sevakinis, vamos dizer assim, eles são Rupa Manjari e Rati Manjari, né? Então esse Seva, esse que é um dos 64 angas, ou uma das 64 ramificações do processo de bhajana, de serviço devocional, como nós temos lido, acompanhado aqui pelas palavras de Srila Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, que junto com Srila Bhaktivedanta Narayana Maharaj compilaram esse Shri Archana Dipika. A Archana Seva, né? Archana Seva é muitíssimo importante, porque através de Archana Seva vão acontecer muitas coisas auspiciosas para o Archaka, para o praticante de Archana Seva. A primeira é que ele vai receber uma proteção especial. Então ele faz o Seva para a deidade, ele banha a deidade, oferece arati, oferece os artigos do banho, oferece os mantras, oferece a sua mente, seu coração, o seu corpo, né? E aí depois ele sai para a rua para fazer alguma coisa, né? Como aqui nós temos esse casal simpático, eles vão trabalhar durante o dia, mas porque eles fazem esse seva aos pés de lótus da Thakuradi deles, quando eles estão na rua, tem uma película de proteção sutil, né? Que faz com que as coisas que eles vão fazendo ao longo do dia, na sua rotina, sejam sempre auspiciosas. Mesmo as coisas que às vezes podem parecer inauspiciosas, né? Às vezes você enfrenta uma dificuldade, um contratempo, mas se você está dedicado a adorar Thakuradi, se você mantém na sua cabeça, no seu coração, a presença de Thakuradi, né? Você acorda de manhã, você pensa, Thakuradi, agora eu vou me acordar cedo, porque eu sou servo de Thakuradi, né? Então eu acordo primeiro que Thakuradi, para na hora que em geral tem a ver com aquele momento de Nishanta Lila dos passatempos de Radha Krishna, na hora que Vrindadevi entra no Kunja, onde Radha e Krishna estão deitadinhos, abraçadinhos, naquela mesma hora a gente entra no recinto do altar, faz Achaman, né? Purifica, fala algumas orações. Como é que é mesmo? Não, antes tem uma que a gente fala, como é que é? Também claro, a gente fala Utista Shiguru Jajanidam Kripamaya Utista Goranga Jahinidam Mahaprabhu Shubhadesi Padanana Tailoka Mangalam Kuru. Mas antes a gente fala um verso maior que eu não estou me lembrando agora, mas enfim, esses versos que a gente fala, essas orações, antes de entrar no altar propriamente dito, são assim, podem ser comparados ao barulhinho, ao ruído que o papagainho de Vrindadevi, a própria papagaia de Srimati Radhika e o papagaio de Krishna, e os outros bichinhos, o cuco, o chakora, que é um passarinho super místico, né? Ele se alimenta só da água que vem como é que se diz?
da água que se produz sob a influência de uma certa constelação das 28 constelações que são estudadas na astrologia védica, né? Então tem uma constelação específica e a lua cheia desta constelação faz pingar uma água mística, e as gotinhas dessa água mística esse passarinho tem como único alimento. Então olha só como ele é sutil, né? Então ele pode viver o tempo todo na espera dessa gotinha, né? Esse passarinho chama-se Chakora, e ele com certeza também participa desse momento de acordar Thakuradi. Então são duas coisas. Primeiro a proteção, né? Voltando ao nosso fio da meada, primeiro tem uma proteção. Qual era a segunda coisa? Primeiro o devoto tem uma proteção. E a segunda característica, ou a segunda bênção que o devoto que pratica a Archana alcança, é que ele consegue tem mais facilidade para meditar quando canta o Santo Nome, quando canta seus Diksha Mantras, né? E logicamente, por conta dessas mesmas coisas, ele está ou ela está prestando um seva, que é o seva que ele possivelmente ou ela possivelmente vão estar prestando em Vrindavana, né? Como é que a gente canta de Mano Mangalati assim? Shivigrahara Dhananityanana Shingaratan Mandira Marjanado Jutasha Bhaktam Chaniyunjatopi Vande Guroshi Charanaravinda Vande Guroshi Charanaravinda. Então, Shivigrahara Dhananityanana Shingaratan Mandira Marjanado. Então, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur está glorificando o seu Gurudeva, está explicando que Gurudeva, ele, você está lá, página 20, o seu Gurudeva, ele está ocupado em Shivigraha Radhana Nityananda. Deixa eu confirmar aqui. Aqui. Ele está sempre adorando o Shivigraha, que é Thakuradi. E ele está absorto em Shingara Rasa, né, como nesse passatempo de Nishanta Lila, Shingara Rasa. Ele tem acesso, porque ele é uma Manjari, uma Nitya Siddha Saki de Shrimati Radhika, né, uma companheirinha eterna de Shrimati Radhika. Então, por isso, ele adora Vigrahadi e ele está absorto em Shingara Rasa, nesses passatempos amorosos de Radha Krishna. Então ele é Gurudeva, e ele diariamente veste as deidades de formas diferentes, com roupas lindas e ornamentos lindos, desenhados para intensificar, né, os seus encontros de Radha Krishna. Ele limpa o templo e realiza outros serviços para a deidade. Ele também ocupa seus discípulos nesses serviços. Então olha só, isso é Guru Tattva, né? Guru Tattva, assim como se você quer entender a verdade sobre Gurudeva, então e se você recebeu Diksha, então ocupe-se em Seva Atakuradi. E Srila Gurudeva diz assim, esse Seva você pode fazer da forma mais simples possível, né? Mas assim, você tem que estar sempre atento aos movimentos do seu coração. Porque você vai, de repente, fazer um arte na seva muito elaborado e você vai ficar muito envolvido com o cantar dos mantras e a ordem de oferenda dos artigos, e muitas vezes você vai perceber que você não está meditando na deidade, você está se preocupando em falar o mantra corretamente. Então o Gurudeva fala assim, faz o mais simples possível, mas faz como um processo de meditação. Faz como um processo de você estar entregando seu coração naquele momento a duas, ou vamos dizer, três pessoas que são completamente transcendentais e que podem tirar você dessa situação, desse mundo material, né? Na verdade, ele já tirou a gente do mundo material, quando ele nos dá Diksha, a semente
da salvação, vamos dizer assim, né? Parece uma coisa meio evangélica, não? Mas essa sementinha da garantia de que nós já estamos aos pés de lótus de nosso Manjari Guru, ou de nossa Manjari Guru, né? Essa já é uma garantia. A única coisa que atrapalha são os nossos conceitos, os nossos perrengues condicionados que ficam ainda girando na nossa mente como se fossem quando a agulha no disco, né? No CD também às vezes, né? Às vezes o CD fica tocando o mesmo momento da música. Então isso é boberice. Porque já está garantido. Você recebeu o Diksha, já está garantido. Você recebeu o Diksha de um Nityasiddha Parikara de Radha Krishna, um companheiro eterno de Radha Krishna, né? E aí ele está fazendo isso, ele está ocupando os seus discípulos, ó. Yuktasya Bhaktam Chaninyum Jatopi. Esses Bhaktas são os seus discípulos, que ele está ocupando em fazer Mandira Marjanada, fazer limpeza, limpar o templo, né? Limpar o templo, em fazer Aradhana para Shivigraha, Aradhana para fazer adoração, né? E por isso, resumindo a história, o que a gente faz no altar é acompanhar nosso eterno Gurudeva nessa atividade altissimamente doce e favorável, para que a gente realmente experimente, mesmo vivendo nesse mundo material, a gente experimente paz, né? Eu me lembro que uma vez eu me encontrei com um Prabhuji lá, um Prabhuji que distribui livros lá na Inglaterra, mas por uma circunstância específica ele acabou ficando encarregado de adorar Mahaprabhu, um Mahaprabhu que o próprio Gurudeva trouxe para a Inglaterra e abençoou para ser adorado naquela cidade, chama-se Birmingham. Então esse Prabhuji, ele fazia todo o puja. Ele tinha outro devoto que dividia com ele, um dia ele fazia o puja e outro dia esse outro Prabhuzinho fazia o puja, e depois ele fazia o puja, depois cantava a sua japa e depois ele saía. E aí ele tinha o hábito de levar vários livros de Gurudeva assim, colocar assim na frente do peito, e ele chegava para as pessoas e falava assim: por favor, me ajude a aliviar esse peso, me dá assim 4 pounds, tá bom? E sabe o que acontecia? Ele, em poucas horas, ele conseguia distribuir 150 livros de Gurudeva, média. E ele falava só isso: por favor, me ajude a aliviar esse peso, 4 pounds tá bom. E esse livro é sobre Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Você já ouviu? Aí a pessoa dizia que sim ou que não. Se a pessoa dizia que sim, ele falou: maravilhoso, esse livro é para você. Se a pessoa dizia que não, maravilhoso, tem que aprender a cantar Hare Krishna. Então, porque ele estava protegido, ele estava embalado pela misericórdia de Thakurji, ele fazia uma coisa que de repente um outro devoto vai fazer, a pessoa vai lá para ele e fala assim: você está completamente doido, como é que você quer que eu ajude você a aliviar o peso? Eu não sei quem você é, eu não sei qual é o seu peso, eu não sei qual é o conteúdo desses livros, né? Aí ele me falou assim, eu perguntei a ele: você está indo para Gopurnima? Ele falou assim: nem penso nisso. Aí eu falei: por que, Prabhu? Porque eu estou sendo limitado pelo ilimitado. Ele me colocou numa situação em que eu não tenho como ir para Gopurnima, não tenho como nem ir para da onde eu venho, que ele na verdade ele é nascido na Nigéria. E ele tem um visto de religioso, acho, na Inglaterra. E ele falava isso gargalhando, né? Porque eu não vou para a Índia. Na verdade, assim, no fundo, ele estava diretamente em Navadvip, porque ele estava o tempo todo servindo o Mahaprabhu. E é um Mahaprabhu lindíssimo, assim, grande, né? Diretamente saído do coração de Gurudeva, né? Para os devotos adorarem. Então, assim, é um devoto muito afortunado que ele se deu conta disso. Qual é a limitação, né? Qual é a sua limitação? De repente, a sua limitação é alguma coisa que esteja ligada a esse mundo material, né? Pode ser, de repente você está preso, você tem um carro, vai trabalhar, e a sua limitação é que você fica preso ou presa no trânsito e não consegue chegar na hora no trabalho, né?
Mas ele foi bem assim, foi bem interessante esse posicionamento dele. Eu estou sendo limitado pelo ilimitado. Né? Então, se você tem essa atitude que esse Prabhu tem, e que a gente está estudando aqui nesse livro, então a sua vida pessoal, não estou nem falando da sua vida espiritual ainda, estou falando da sua vida pessoal, ela se torna muitíssimo auspiciosa. Né? E aí você começa a observar uma série de coisas de outro ponto de vista. Né? E assim, tudo depende de você tomar a iniciativa de fazer uma ação. Aí eu vou colocar algo aqui para vocês, que é um ensinamento importante em relação a esse assunto do nosso querido Guruji Srila. Cadê o mouse? Srila Bhakti Rashak Siddhara Goswami Maharaj. Eu vou colocar para vocês aqui. Me dê um minutinho aqui que eu vou. Peraí. Eu vou escrever uma coisa na tela para vocês anotarem até, porque eu acho que é interessante para vocês. Que seria o seguinte: eu vou colocar algumas palavrinhas. Uma delas é essa. Daqui a pouco vai aparecer aí. Mas eu posso falar para vocês já. Uma delas é ação. A outra delas é hábito. A outra é natureza. Olha que fofinho. E a natureza, errei a natureza aqui, peraí. E a outra é destino. Peraí que eu vou colocar isso para vocês aí, para vocês terem um darshan um darshan das palavras deste Guruji tão amado de todos os Vaishnavas, né? Peraí, deixa eu ver o preview aqui. Tá ali o preview. Vocês estão vendo já? Acho que tá todo mundo vendo, né? Só que tá um pouco piquirruchinho. Tá dando pra ver, Pundarikaksha Prabhu? Tá. Então, o que você consegue ler lá? Ação, hábito, natureza e destino. Ação, hábito, natureza e destino. Então, vamos fazer uma análise. Eu só vou repetir a análise que Siddhara Maharaj faz sobre essas 4 palavrinhas mágicas. Ele fala o seguinte: se você toma a iniciativa, se você voluntariamente toma a iniciativa de realizar certas atividades ou fazer certas ações, por exemplo, adorar a deidade, né? Aí o que vai acontecer? Você vai fazer isso hoje, amanhã, depois, certo? Aí daqui a um mês você continua fazendo a mesma coisa, aí isso vai levar você para um outro patamar, que chama-se o patamar do hábito. Você gerou um hábito, né? Como tem alguns homens que têm barba que têm o hábito de cofiar a barba assim, né? Cofiar que fala? É um véu especial para quem tem barba grande e fica fazendo assim aqui na barba. Eu daqui a pouco não vou fazer mais, que eu vou no dia 10, último dia de casca, eu vou ter a misericórdia de tirar essa mata da minha cara. Né? Então é um hábito, é uma ação que se repete, se torna um hábito, né? Como se fosse um tique nervoso, né? Tique nervoso. Uma das minhas filhas, quando era pequenininha, ela tinha 6 meses, ela é a terceira filha, então quando ela ficava sentadinha sem cair, a gente cantava assim para ela: tique nervoso, tô sentada sozinha. Aí ela ficava rindo muito. Então é quase como um tique nervoso, mas estou brincando. Você fez uma série de ações que resultaram num hábito. E aí, à medida que você incorpora, que você assimila, né? Porque pode acontecer de você, em primeiro lugar, fazer tudo isso baseado no conhecimento do Shastra, né? O Shastra fala: se você tem Diksha, se você reconhece que o seu coração tem certas impurezas, né? Se você reconhece que você tem dificuldade às vezes para seguir o processo de Bhakti,
você adorando Thakurji, você vai perceber uma facilitação, você vai sentir um alívio dessa dificuldade toda. E isso significando que você vai se purificar. Aí você intelectualmente começa a fazer, até que você começa a ler a respeito, ouvir passatempos das deidades, né? Quantos passatempos vocês não conhecem que envolvem Thakurji, né? Senhor Jagannatha em Jagannatha Puri, com Inda Jumna Maharaj, né? Gopakumar com Madan Gopal, Madhavendra Puri com como é que é? Gopal não é Shakshi Gopal. Shakshi Gopal é outra história, mas Madhavendra Puri também adorava Gopal Dio, que é aquela deidade que aparece em sonho para ele e diz que está com muito calor, que ele precisa pegar um monte de sândalo. Então Madhavendra Puri viaja para o outro lado da Índia para trazer o sândalo, né? Aí ele dá um banho de sândalo em Gopal Dio, né? Então assim, chega um momento que aí começa a haver reciprocidade, né? E aí nesse momento você já vai estar nesse patamar do hábito. E quando você está neste patamar do hábito, o que vai acontecer? Qual é o prêmio que você vai ganhar por ter feito certas ações que geraram um hábito? Você vai conquistar uma outra natureza, que assim é um momento muito emocionante, né? Agora você tem uma outra natureza. Porque assim, se você estuda Jayavadama, por exemplo, Jayavadama fala de Nisarga e Swabhava, né? Primeiro capítulo, né, Pundarikaksha? Acho que já no primeiro capítulo. Nisarga e Swabhava. Nisarga é a natureza adquirida. É quando a diva se volta para a direção de Maya, e naquele momento Maya lhe dá o belíssimo falso ego, que faz com que ela desenvolva uma outra natureza. Assim como o exemplo dado é que a posição natural da alma, da diva, né, se ela está espiritualmente saudável, ela é como a água fresquinha. Mas quando ela entra nessa história de Nisarga, né, nesse condicionamento movido pelos modos da natureza, por Mayadevi e tudo mais, aí a condição dela como água se transforma no gelo, né? O coração fica duro, frio, 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 frio. Coração de pedra, né? Quantas canções, quantos versos, né? Meu coração é de pedra. Então isso é Nisarga, é a natureza adquirida. Mas isso não significa que a natureza verdadeira, que é a natureza intrínseca, que se chama Swabhava, que ela deixe de existir. Muito pelo contrário. Ela está ali num estado meio de coma, né? Mas ela continua ali latente. Ela sempre vai ser exatamente o que ela é, porque a natureza intrínseca da diva é um atributo da diva, que por sua vez é uma parte integrante de Krishna, e por isso, se ela é parte integrante de Krishna, ela logicamente, ela é eterna e transcendental. E feliz. E feliz. Que é a parte mais legal da história, né? E tem paz. E tem paz. E não tem doença. E não tem doença. Nem velhice. Nem envelhece. Nem morte, nem nascimento. Nem morte, nem nascimento. Nada pode destruir ela. E nada pode destruir ela. Então, assim, nós chegamos nessa fase da natureza. Olha só que simpático, né? É bem legal esse aconselhamento. Esse é um aconselhamento, inclusive em nível psicológico, né? Você está diante de um sadhu, um Mahabhagava, que está, por misericórdia dos seus discípulos, ele está dando uma dica psicológica, que na verdade é uma tradução que ele faz de um verso da Bhagavad Gita, do 2º capítulo, inclusive, né? Sabe uma coisa que isso me lembra? Uhum. No materialismo dialético. Pode pegar uma aula depois? Eles dizem que o avanço é em quantidade e qualidade. O avanço é quantidade e qualidade. Que você começa em quantidade. Aí, por exemplo, a ação.
Você faz aquilo, aí se você repete, ou seja, quantidade, aí dá um salto qualitativo. Se torna um hábito. Se torna um hábito. Ele fala a mesma coisa? Não, eu estou analisando comparativamente, que isso tem Mas a ver, né? faz sentido, assim, existe um paralelo, né? Um paralelo que não é conflitante. É um paralelo de concórdia, né? Enfim, mas aí você chegou nessa fase da natureza. O salto qualitativo. Aí o grande salto qualitativo é que aí você redesenha o seu destino. Né? Você redesenha o seu destino. E na verdade, assim, quem é o ator principal desse drama? O ator principal é o Gurudeva, porque ele como expansão de Krishna, que se manifesta para você e que é a manifestação condensada da misericórdia de Krishna, que é a misericórdia de Krishna que você pode até a gente pode dizer, até você pode mensurar, né? Então ele fica dando corda. Às vezes o discípulo dá corda e às vezes o Gurudeva dá corda. Qual é a corda de Gurudeva? Vamos fazer ações em consciência de Krishna para desenvolver hábitos conscientes de Krishna, para termos uma natureza, para chegarmos a ter uma natureza que seja o mais próxima possível da nossa Swabhava, da nossa natureza eterna. E assim, o nosso destino é, como Krishna fala, de acordo com o seu estado de consciência na hora da morte, você alcança um outro corpo na próxima vida. Então, se você estiver adorando Thakuradi, cantando o santo nome, né? E de repente um belíssimo ataque cardíaco leva você desse mundo, onde você vai parar? Né? É isso, Krishna está garantido, não sou eu, né? Não é assim o Joãozinho 30 lá, que é lá do Rio de Janeiro, da escola de samba, com todo respeito. Krishna pessoalmente está garantindo. Ele está vendo esse movimento e ele recebe esse movimento desta diva na forma humana de vida, que faz este esforço voluntário de agir dessa maneira, ter este hábito, criar essa natureza e furar a calota do seu karma para ter um outro destino. Ele acha isso maravilhoso, ele fica rindo de alegria. É o que ele mais quer, ainda mais quando ele aparece como Mahaprabhu, né? Ele, Krishna, ele é um menino muito exclusivo, é um menininho, é um garotinho muito exclusivo, né? Você quer amar a Krishna, você tem que entrar na exclusividade de Krishna, né? Ele é muitíssimo exclusivo. Ele é muito exigente, né? Mas ele, como Mahaprabhu, é completamente inclusivo. Ele não quer saber se você está entendendo alguma coisa, se você não está entendendo nada, né? Quantas vezes a gente está fazendo Harinama na rua, aí aparecem um bebum, aparecem uns sambistas que gostam de dançar. Então isso é misericórdia de Mahaprabhu, porque os sambistas que gostam de dançar, o bebum que fica cantando Hare Krishna tudo errado, eles estão fazendo Sukriti, Bhakti Sukriti, né? Eles não têm, acho que a gente pode até dizer que eles não têm uma percepção do significado profundo daquela iniciativa deles, né? Então eles estão fazendo Bhakti Sukriti. E na próxima vida aquilo ali vai ser um ponto. Eles podem fazer qualquer coisa depois, mas aquela Sukriti, né, aquele acúmulo de Sukriti é garantido. É garantido na próxima vida. Entendeu? Então, assim, eu deixei aí registrado para vocês refletirem sobre isso. E assim, eu me lembro, se eu estou falando alguma coisa ou seja, se a minha memória está falhando, eu me lembro que nós terminamos de ler a belíssima introdução do nosso querido Srila Vamana Maharaj. Certo, Pundarikaksha? Certo. Então isso significa que nós vamos passar
ao capítulo 1, cujo título é Shri Archa e Archana, ou seja, a deidade, né, Thakuraji, e o processo de adorá-la. Aí aqui, agora, Gurudeva falando, ele diz o seguinte: para conceder sua misericórdia motivada às divas, o sumamente compassivo Swayam Bhagavan Shri Krishna está perpetuamente manifesto neste mundo material ilusório sob duas formas. Olha só que fantástico. Olha só a misericórdia de Krishna. Ele está perpetuamente manifesto neste mundo material ilusório. O corpo de Brahma pode acabar. Os universos podem entrar dentro do corpo de Mahavishnu, podem sair do corpo de Mahavishnu, entrar de novo. Mas Krishna, que vive eternamente no Dhamma sagrado e que manifesta eternamente a sua morada transcendental no Dhamma sagrado que se manifesta no planeta Terra, ele está perpetuamente manifesto sob duas formas. Vocês acompanham isso? Tem alguma dúvida? Isso é muito importante, né? Quais? As duas formas são Shri Archa Vigraha e Shri Harinama. Suspeitava desde o princípio. Então são as duas formas, Shri Archa Vigraha e Shri Harinama, né? Se você lê a história do Senhor Jagannatha, você vai ver o esforço que Indra-Dyumna Maharaj teve para ter darshan de Nila Madhava, que depois, quando ele conseguiu ter darshan de Nila Madhava em Vaikuntha, Nila Madhava falou para ele assim: agora você tem que voltar, porque você vai ser, como se diz, o veículo para que as minhas glórias sejam difundidas no mundo inteiro, mas quando você voltar lá, você vai ter o meu darshan sob outra forma. Aí ele fica, Indra-Dyumna Maharaj fica assim: mas como assim? Eu quero ter darshan da sua forma, como eu estou vendo agora, a sua forma linda de Nila Madhava. Aí Nila Madhava fala para ele assim: fica tranquilo, eu estou falando para você, olha só, presta atenção. Se eu estou falando para você, está tudo tranquilo. Você vai ter o meu darshan, vai ser tão interessante como está sendo agora, vai ser tão gratificante como está sendo agora. Você vai ter os mesmos sintomas de êxtase, só que vai ser uma outra forma transcendental minha, que não é diferente dessa forma que você está vendo. É simultaneamente igual e diferente, né? Porque você vai ter um outro formatinho, assim, né? Então, quantos, assim, acho que foi 1 milênio, né? Alguma coisa assim, até que finalmente Indra-Dyumna Maharaj teve darshan de Daru Brahman, da madeira transcendental, que apareceu no Oceano Índico e foi colhida pelo Vivasvasu, pela Lalita, a filha dele, pelo Vidyapati e pela esposa Brahmani do Vidyapati. Foram esses porque assim todo o exército do rei não conseguiu mover aquela madeira. Mas aqueles a filha, o pai, o Brahmana e a sua esposa, a primeira esposa era Brahmani e a segunda esposa era uma Shabaru. Ela era filha de Vishwavasu, que não era exatamente de uma classe brahmânica. Mas ainda assim, ele foi incumbido, a família dele foi incumbida de fazer puja para Jagannatha Swami, ao passo que ele e a filha, ao passo que o Brahmana Vidyapati e a sua esposa Brahmani foram incumbidos de cozinhar, ou é o contrário, ou uma coisa ou outra, né? Mas enfim, são as duas formas que estão perpetuamente presentes para dar misericórdia, sua misericórdia infinita para Diva. E aí Gurudeva continuou: a deidade de Bhagavan não é diferente de sua forma eterna. Por isso, o Shri Chaitanya Charitamrita
diz o seguinte: Pratima Nahatumi Sakshat Brajendra Nandana. Pratima Nahatumi Sakshat Brajendra Nandana. Diretamente Brajendra Nandana Shri Krishna. A Artya Vigraha de Shri Krishna é nada mais, nada menos do que o próprio Brajendra Nandana Shri Krishna. Jai Radha Shyam. Eu fico até um pouco assustado aqui, que eu estou bem na frente de Shri Brajendra Nandana Shri Krishna, mas não consigo ver isso. É meio assustador, né? Mas enfim. A despeito de não serem diferentes entre si, existe uma distinção mútua entre os dois com base em seus variados passatempos amorosos. Né? Há uma distinção mútua, eles não são diferentes, mas os passatempos de Thakurji têm uma nuance de relacionamento amoroso, e os passatempos de Brajendra Nandana Shri Krishna têm, logicamente, outra nuance de relacionamento amoroso. Né? A nuance de relacionamento amoroso de Thakurji está diretamente relacionada a quem? Thakurji está diretamente relacionada conosco como Artyakas, né? Aquele que está fazendo Archana. Né? Como novamente, você vai ver centenas de exemplos na lila dos Goswamis de Vrindavana com as suas respectivas Thakurajis, como Gopal Bhatta Goswami. Ele foi o último dos Goswamis a ter a Thakuraji na forma de Brajendra Nandana Krishna tocando flautinha. E ele manifestou esse desejo no coração, nas suas orações. Ele adorava a sua Shila. Alguns dizem que era uma, outros dizem que eram 12, não sei. Tem variadas versões da mesma história, mas ele adorava uma belíssima Shalagram Shila, mas ele ficava falando para Shila assim: como é que eu vou fazer assim? Eu tô com esse desejo no coração, porque eu não consigo botar roupinha em você, porque você é todo redondinho, a roupinha não fica, né? Eu não consigo pentear o seu cabelo porque você é sempre carequinha, né? Aí ele estava com esse anseio de poder dar banho, mas dar banho na forma transcendental de Brajendra Nandana Krishna, representada em Thakuraji. Aí, numa determinada noite, ele sonhou que Thakuraji, Shalagram Shila, apareceu para ele, né? E se manifestou como Radharaman. E ainda hoje, os devotos, quando contam essa história, os nossos Gurudevas, se você tem a oportunidade, e você tem que ser fera para isso, de entrar no altar de Radharaman em Vrindavan, você pode ainda hoje olhar para as costinhas dele e ver um pedacinho do design da Shalagrama Shila. Né? E tem outro detalhe sobre Radharaman, que assim, de todas as as auto-manifestações, né? Assim que se chama, né? São deidades auto-manifestas. De todas as deidades auto-manifestas, Radharamanji é aquela forma de deidade que mais parece a forma de Krishna diretamente. Né? Radha Madan Mohan, Radha Govinda, os pés de lótus dele são totalmente semelhantes aos pés de lótus de Krishna. Não é assim? Aí depois você tem Radha Madan Mohan, o peito dele é totalmente semelhante ao peito de Krishna. Aí depois você tem Radha Gopinath, o rosto dele é totalmente semelhante ao rosto de Krishna. Mas Radharaman, tudo dele é semelhante a Krishna. Então assim, são passatempos muito doces esses que acontecem com Thakuraji. Aí o nosso querido Gurudeva fala aqui, no Amala Purana e no Srimad Bhagavatam, que eu acho que é a mesma coisa, não entendi por que está assim, né? Amala Purana é Bhagavatam, né? É o Purana Imaculado, mas enfim, acho que eles puseram um E a mais, então seria no Amala Purana Srimad Bhagavatam, são mencionados 8 tipos de Artya Vigraha.
de formas de deidade. A deidade se manifesta em diferentes elementos, vamos dizer assim, né? Deixa eu tirar essas palavrinhas do ar. Ué, não saiu? Agora saiu, né? Aí tem um versinho do Bhagavatam que é do 11º canto, que diz assim: Shaili Darumai Lauhi Lepya Lekya Cha Saikati Manomai Manimai Pratimasta Vida Smrita. Aí essas forminhas, essas 8 formas que a deidade, pelas quais a deidade se apresenta, se manifesta para a gente, são: a primeira, Shaili, que é a forma de Thakurji entalhada no mármore ou na pedra. Por isso que tem Shila, né? A mesma raiz, Shaili, Shaili vem de Shila, de pedrinha, né? Então a primeira é Shaili, que na verdade Shalagram Shila, dentro daquela pedrinha transcendental existem os 4 símbolos de Vishnu em ouro, perfeitos, né? O búzio, a flor de lótus, a massa e búzio, flor de lótus, massa e chakra, né? Então, dentro da Shila, né? Então tem uma história muito linda que eu posso contar para vocês sobre o aparecimento de Shalagram Shila. Já ouviu essa história? Já ouviu Pundarikaksha? Não, senhor. Pergunta para os devotos se eles já ouviram. A belíssima história de como aparece Shalagram Shila no mundo material. Como é que foi a resposta do público presente? Hein? Eles já ouviram? O segundo. Então, enquanto eu tenho a resposta de vocês, eu vou ler as outras formas da deidade. Primeiro, aquela que é entalhada na pedra. Depois tem aquela Darumai, que é entalhada na madeira. Depois Lohi, aquela que é feita de ferro, ouro ou alguma outra liga, né? Que normalmente a deidade é feita de uma liga de vários metais. Depois Lohi Lepya, ela é feita de argila. Depois Lekya, ela é pintada, né? Ela é pintada numa pedra. Ou pode ser um quadro, pode ser uma fotografia também, por extensão da ideia, né? Depois Lekya, depois Saikati, ela é feita de areia, né? E depois Manomai, ela é concebida na mente. Olha que simpático. Ela é concebida na mente. E depois ela é Manimai, é bem fofinha essa, porque ela é feita de joias, como aquela colarzinho que Mahaprabhu deu para Raghunath Das Goswami, que é Gunjamala. São joinhas do mar. Joias, pérolas ou geminhas, pedras preciosas, né? Então também você pode ter deidades com esse formato. Mas aí qual foi a resposta do grande público? Todos pedem para que você conte. Então tá bom. Então, uma vez houve uma reunião muito especial. Lakshmi Devi, Saraswati Devi e Durga Devi se encontraram. Eu acho que elas se encontraram em Kailash com Durga Devi. Então, Lakshmi Devi é a eterna consorte de Vishnu. Saraswati Devi é a consorte de Brahma. E Durga Devi é a consorte de Shiva Shambhu. Tá? Então eles se encontraram. A Durga Devi fez uma prachada muito boa. Elas fizeram um bhajan. Cada uma falou assim das gloriosas atividades dos seus respectivos esposos, né? Inclusive Durga Devi falou assim: o meu marido, para variar, não está aqui, que ele vive assim, vive nas montanhas fazendo meditação, né? Em Samadhi, meditando em Radha Krishna e Sitaram.
ela falando para as outras assim, que ele é muito ocupado, ele faz um monte de seva para Krishna. Outro dia mesmo ele bebeu um oceano de veneno, um monte de veneno. Aí assim, vocês nem vão, vocês não podem imaginar. Ele bebeu, mas não engoliu, porque ele não queria magoar, ferir Krishna no coração dele. Olha como é que ele é fofinho. Então ela tem muito orgulho do marido. Ela falou assim, só ficou um pouco estranho que agora o pescocinho dele é azul. Mas tudo bem, então, ele é glorioso, né? Aí Saraswati dele também falou das glórias de Brahmaji, sempre preocupado com a progenie, sempre conversando lá com os Prajapatis. Olha, vocês têm que criar progenie para esse universo ter sentido. Se não tem progenie, não tem filho, não tem família, não tem rei, né? Não tem rei, não tem Mahabharata, não tem Kurukshetra, não tem nada. Aí ela também glorificou Brahmaji, que é Adi Guru, né? Ele é o nosso Guru Deva original. Ele recebe Divya Gyana, conhecimento transcendental, diretamente de Krishna. E aí também quem mais? Lakshmi Devi. Lakshmi Devi também ela tem muito orgulho de Narayana, né? Ela é uma fã incondicional de Narayana. Ela vive fazendo massagem naqueles pezinhos de lótus de Narayana, né? E ela fica olhando para o rosto de lótus de Narayana, especialmente se ela é uma expansão das companheiras dos três Vishnus, né? Kshirodakashai Vishnu, Garbhodakashai Vishnu e Karanodakashai Vishnu, que eles vivem em Yoga Nidra, né? Estão sempre no seu sono místico. Então ela fica olhando, olha como é que ele tem o rosto tão relaxado, ele está em Yoga Nidra. Aí elas estavam conversando assim, e de repente uma delas falou assim, nós somos esposas daquelas três personalidades que mantêm o controle do universo. Mas a pergunta que não quer calar, acho que foi Durga Devi que fez essa pergunta, ela é muito inquisitiva, né? A pergunta que não quer calar, assim, qual de nós três é a mulher mais casta do universo? Né? Aí cada uma levantou a mãozinha assim e falou, eu sou a mulher mais casta do universo porque isso, porque aquilo, porque isso, porque aquilo. E cada uma delas tinha inúmeros argumentos, né? Durga Devi, ela se lançou no fogo, na fogueira, e trocou de corpo para se purificar da ofensa que ela ouviu do seu pai Daksha ao Senhor Shiva, né? Para vocês terem uma ideia de como ela é casta, né? Como ela é fiel ao seu querido Shivaji, né? Então cada uma delas foi dando argumentos sobre como ela é a mulher mais casta do universo. Mas aí nenhuma delas conseguia chegar a um consenso. As três não conseguiam chegar a um consenso. E elas também são muito educadas, né? Elas são devis, são muito finas. Elas têm um padrão de conduta muito, muito especial. Aí Lakshmi Devi falou para elas assim, olha, a gente não está conseguindo chegar a um consenso aqui. Então eu sugiro que a gente vá até o Senhor Narayana, porque ele né? Na verdade, vocês sabem, vocês vão admitir para mim que Narayana é a fonte de Shiva e Brahma. Aí as outras duas, assim, um pouco a contragosto, falam assim, é verdade, Eu me lembro que Shiva me falou que ele nasceu de Brahmaji, né? Ou uma das formas de Shiva, Rudraji, nasce daqui do entrecenho, aqui da sobrancelha de Brahmaji. Nem diretamente de Vishnu, né? Enfim, mas elas aceitaram assim a proposta interessante, e elas, como elas têm assim liberdade de ir e vir, né? O direito, aqui nós temos no mundo material nós temos a Declaração dos Direitos Humanos, e também no plano celestial tem a Declaração dos Direitos dos Devas e das Devis. Então um dos direitos que elas têm é de vez em quando ter darshan de Narayana. Então elas foram ter darshan de Narayana, e Narayana assim sempre muito gentil, né?
a perfeição da cortesia, ele recebeu as 3, e ele ficou especialmente feliz porque ele viu a sua esposa, né? E aí ele perguntou assim, eu imagino que vocês têm alguma coisa que vocês queiram saber da minha parte, alguma pergunta que vocês queiram fazer para mim, e eu estou super disponível para responder as suas perguntas, se puder ajudar a eliminar alguma dúvida que esteja assim, incomodando o seu coraçãozinho. Ele é muito educado, então ele fala o seu coraçãozinho. Na verdade é muito lindo, né, Narayana? Né? É lindíssimo. Ele é filho de Krishna, né? Tem até aquela história que Gurudeva conta pra gente, que ele nasce de Krishna, mas em seguida ele já vai fazer a sua função de Narayana, mas volta e meia ele chora sentindo saudade do colinho de Krishna, né? Ele quer ter darshan de Krishna, e ele faz isso. Ele vai para Navadvipa quando Mahaprabhu aparece, e ele está eternamente em Navadvipa. Ele aparece com uma forma especial que se chama Harihara. Ele na verdade aparece com Shiva numa forma só. Ele tem, vocês que foram a Navadvipa sabem, é uma forminha de Thakuradi, de deidade, que é metade branca e metade negra, né? Mas enfim, ele ouve a pergunta, a dúvida daquelas mocinhas: qual de nós, ou assim, qual é a mulher mais casta de toda a criação? Aí Narayana olha para elas e fala assim: vocês estão olhando? Aí ele pega o dedinho dele assim, né? O dedinho assim, ó, atenção, dedinho. E ele fala assim: estão vendo lá no mundo material? Aquele lugar lá chamado Bharatavarsha, Índia? Elas falam: sim, Narayana. Vocês estão vendo aquela casinha que fica do lado de um laguinho? Tipo um castelinho? Sim. Aquela casa é de uma cortesã, e ela é a mulher mais casta de toda a criação. Aí as 3 devas, né, elas olham para Narayana e falam assim: a gente sabe que você tem um bom humor, né, que você é tranquilo, né, você é satisfeito com você mesmo, você não entendeu? Ainda mais aqui em Vaikuntha, que o pessoal se relaciona com você em neutralidade, às vezes não quer nem trazer um copo d'água para você, é um negócio meio complicado, né? A gente entende isso, mas olha só, presta atenção, a gente fez uma pergunta séria para você. Aí Narayana falou assim: não, olha só, eu tô sempre, vocês estão certas, eu tenho um bom humor incrível, mas eu falei sério. Aí Lakshmi Devi, ela fica especialmente incomodada, né? Porque quem está falando isso é o marido dela. Aí ela fala assim: meu querido Narayana, né? Porque ela mesmo incomodada, ela tem aquela coisa de Aishwarya que existe em Vaikuntha, né? Tem aquela coisa assim, ele é o ser supremo, ele é Bhagavan. Então eu vou meio que eu vou mascarar o meu incômodo, mas eu vou chegar onde eu quero chegar. Aí ela fala: meu querido Narayana, você tem como provar isso? Aí Narayana dá um sorriso assim, bem daquele que só ele pode dar, né? Porque ele é Narayana, sorriso de lótus, né? Ele fala: claro, observem só, né? Ele já vai às vias de fato, né? Se fala: observem só. Ele dá um estalo de dedo assim, e no próximo momento elas ficam as 3 olhando, e ele aparece na frente daquele palácio da cortesã como um leproso em estado terminal, segurando um saquinho assim, um saquinho de pano com um monte de moedas de ouro. Aí ele bate, toque, 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 tipo de manhãzinho assim, ele bate, e a cortesã abre a porta. Ela meio que se assusta, porque ela vê aquele leproso assim, um pouco chocante, né? Você vê uma pessoa assim com o corpo completamente tomado pela lepra. Mas a primeira coisa que ela fala, ela faz assim com a mão, né? Faz o pranama assim com a mãozinha dela e fala assim: como posso servi-lo? Aí ele fala assim: sim, justamente, você pode me servir porque eu trouxe para você as moedas de ouro que você pede para você servir a um homem
ao longo de 24 horas. Aí ela fala assim, ah, sim, claro, claro. Se você traz uma certa quantidade de moedas de ouro, durante 24 horas eu vou servir a você como se você fosse o meu esposo. Aí ele fala assim, claro, eu sei disso, eu já ouvi falar. Por isso que eu vim aqui. Aí ela fala, por favor, entre. E ela é assim, prostituta védica, cortesã védica, né? Não é pouca coisa. Aí ela prepara vários banhos para ele. Ela faz assim um sabji celestial, um chapati assim que ela colocava em cima da chapinha e fazia assim, chup, né? Tudo do bom e do melhor, assim. Um lace assim que, vou te contar, só em Baixana para encontrar um lace como aquele. E ele ali assim, né, toma banho, e ela oferece uma roupa de seda lindíssima para ele vestir, né? Ele se alimenta. Aí ela fala, pede para ele sentar, ela começa a cantar lindas ragas, né? Ela conhece vários bhajans, ela fica cantando, né? Para Narayana. E ele fica assim, né? Ele demonstra na expressão dele, ele sendo Vishnu, disfarçado de um leproso, ele demonstra na expressão a sua satisfação. E ela pode ver assim, olha só como ele está se sentindo mais em casa impossível. Aí anoitece, e como vocês, eu acredito que todos vocês que estão assistindo já são adultos, se tiver alguma criança não precisa falar sobre isso para ela. Anoitece e eles vão fazer o seu encontro nupcial, né, para falar de uma forma educada desse assunto, né? E aí quando ele já está deitadinho na cama e ela vai se deitar ao lado dele, adivinha o que acontece, Pundarikasha? Seja discreto, hein, Pundarikasha? Não sei, Prabhu. Não tem nenhuma ideia? Não tenho a mínima ideia. O leproso morre. O leproso, ele fica tão emocionado, acontece nas melhores famílias, né? Ele fica tão emocionado com aquela circunstância que ele tem um ataque cardíaco e... Aí ela fica assim, né? Qual é a regra? 24 horas, tinham se passado 12 horas no máximo. 24 horas tratar aquele homem que traz aquelas tantas moedas de ouro como se fosse o seu esposo. Aí qual é o próximo passo, Pundarikasha? Cultura védica. O marido morreu. Cerimônia. Como é que é o nome da cerimônia? Cerimônia de pinho, não sei. O nome da cerimônia é Sati, né? É uma cerimônia que inclusive o governo indiano, pelo que eu saiba, proibiu no mundo contemporâneo, né? Mas na época da civilização védica, no apogeu da civilização védica, era algo supernatural, porque a cerimônia de Sati se resume a esposa prepara a pira sacrificatória, coloca o corpinho do esposo, taca fogo e se joga dentro. Mas aí o que ela consegue? O que ela alcança? Ela alcança, no mínimo, nascimento num país celestial. No mínimo. Não, no máximo, nascimento num país celestial. No mínimo, ela pode voltar a se encontrar com aquele mesmo ser humaninho, né? Ou aquela mesma diva num corpo humano e manter o seu relacionamento com ele. Então ela estava bem nisso, ela estava preparando, ela pegou madeira de sândalo, porque ela ficou muito afeiçoada àquele. Ela não conseguia entender, mas ela sentia uma afeição diferente por aquele leproso. Ela ficava pensando assim, ele é leproso, ele não é exatamente a coisa mais linda do mundo, mas eu estou sentindo uma atração irresistível por ele, que meu coração palpita. Então quando ele abandonou o corpinho dele de leproso, a cortesã ela estava realmente em luto e ela fez a cerimônia e ela já ia se jogar no fogo. E eu conto para vocês na próxima segunda-feira que o tempo já está muito... Não, brincadeira, eu vou contar porque eu mesmo não consigo ficar sem terminar de contar a história, que eu acho a história muito linda.
Então, ela ia se jogar no fogo e adivinha o que acontece? Quem quer adivinhar? Sem quebrar o jogo de azar? Ele se transforma em Vishnu? Ele se transforma em Vishnu, claro. Ele sai do corpinho de leproso que já está começando a queimar e ele aparece como Narayana, lindíssimo para ela. E ela automaticamente ela presta reverências e ela começa a chorar profusamente e ela oferece orações para ele. Ela oferece orações adequadas para alguém que é o próprio Narayana, né? E aquilo acontece por algum tempo. Narayana tranquilo lá, ouvindo assim, com seus 4 braços relaxados e tudo, na frente da cortesã. Aí quando ela acaba, ela está assim, tendo diferentes sintomas de êxtase, né? E ele chega para ela e fala assim, aí nessa hora ele dá uma olhadinha marota lá para cima, para as três dedos, né? Assim, ele olha assim, oh, você realmente nunca vi nenhuma mulher tão casta com relação a mim como você. Você acaba de provar, e ele olhando assim bem para elas lá em cima, né? Você acaba de provar que você é a mulher mais casta que eu jamais conheci. Aí não me pergunte o que Lakshmi Devi estava sentindo nesse momento, tá bom? Vamos deixar isso de lado. Mas aí o que acontece? O que acontece toda vez que Narayana dá darshan para alguém, especialmente essa cortesã, que no fundo era uma grande Vishnu Bhaktin, né? Uma grande devota de Narayana. O que ele faz? Ele se transforma em Shalagrama Shiva. Não. Oi? O que ele faz? Uma bênção. Ele oferece para dar bênçãos. Ele fala assim, qual é o desejo que você tem no seu coração que eu posso satisfazer? Você quer alguma bênção? Está precisando de alguma coisa? E aí ela, como todo devoto costuma fazer, oh não, Narayana, só o seu darshan já é suficiente para eu estar mergulhada em bem-aventurança. Por que eu vai pedir alguma coisa para você? O seu darshan é a perfeição da minha vida. Eu não quero nada. Aí o que ele costuma fazer novamente? Não, por favor, você me satisfez, eu quero satisfazer você, eu quero corresponder. E Yatamam Prapadyante, se lembra? Eu falo isso na Gita. Eu tenho que cumprir a palavra da Gita. Eu disse que eu correspondo na medida da rendição do meu devoto, eu correspondo naquela mesma proporção. Você me entregou tudo, você me entregou o seu corpo, né? Aí ela fala assim, ela dá uma coçadinha assim, ela não tem barba, né? Mas ela dá uma coçadinha na cabeça e ela fala assim, bem, se é para eu pedir uma bênção, eu lhe peço a bênção de ser sua mãe eternamente. Eu lhe peço a bênção de ser sua mãe eternamente. Aí Narayana assim não titubeou. No mesmo momento ele fala assim, como é que ele fala? Tatastu, que assim seja, que assim seja, que assim seja. E ele a transforma num belíssimo rio transcendental, sagrado, que eu acho que é o Gangotri. Acho que é o Gangotri. É o Gangotri que se fala? Não, o Gangotri é assim, eu vou ficar devendo o nome do rio, mas é claro que é um rio que nasce lá nas alturas dos Himalaias, assim, num lugar em que a água é puríssima, transparente, cristalina. E neste rio, se você vai nesse rio e se você sabe os mantras adequados, você vai bem no lugarzinho, na boquinha do nascimento do rio, e você canta esses mantras e você faz assim com a mão, ó. Deixa eu fazer assim para vocês verem, atenção. Você faz assim, tá vendo assim? Você faz assim com a mão, você está cantando o mantra dentro da água, meditando em Narayana. Aí o que acontece? Essas pedrinhas mistas começam a boiar na direção da sua mãozinha e caem direto na sua mão. E elas se chamam Shri Shalagram Shila, né? Então assim, essa é uma história que envolve
temas importantes, né? Envolve o tema que deu início ao nosso encontro de hoje, porque essa cortesã, ela tinha uma função na sociedade, mas ela também tinha uma função em relação ao seu swadharma, ao seu swabhava. Ela cumpria a sua função na sociedade, mas ao mesmo tempo ela adorava Narayana. Ela oferecia suas atividades para Deus, como tem no Gita. Ela oferecia suas atividades para Deus. Então, porque ela fazia isso, ela criou um hábito, né? Ela criou o hábito de pensar em Narayana e de desejar ter a presença de Narayana na frente dela, assim como ela tinha a presença daqueles muitos homens que passaram pela vida dela. Mas ela queria o verdadeiro Purusha, né? Aqueles homens com aquele Purusha Bhava bravo deles. Sabe o que é Purusha Bhava? Você tem Prakriti Bhava e Purusha Bhava. Purusha Bhava é aquela atitude que um homem manifesta, de dizer: eu sou o dono da bola aqui, ó, eu que mando aqui, viu? Vocês prestem atenção, né? Eu que vou controlar essa família aqui, eu que vou controlar essa empresa, eu vou controlar esse reino. Então chama-se Purusha Bhava. Da mesma forma, Prakriti Bhava. Você é diva, você é eternamente parte de Krishna, mas você nasce num corpinho de menina e você entra no shopping center e você quer comprar roupinhas de menina, né? E às vezes você tem comportamento de menina, mas você não é uma menina deste mundo, não? Então chama-se Prakriti Bhava. Então eu não queria estar diante dessas pessoas que têm Purusha Bhava. Elas ficavam o tempo todo orando: eu não quero me envolver com esses rapazes que têm Purusha Bhava, eu quero Mahapurusha, né? Não quero nada menos que isso. Mas ela, quando expressou o desejo de ser mãe dele, então naturalmente ele se coloca na mesma posição que Krishna se coloca diante de mãe de Yashoda, né? Não, agora eu vou ser filho dessa menina, dessa mamãe eternamente. E aí ele transforma o corpinho dela num corpo adequado para que isso possa acontecer eternamente. Prabhu, Madana Gopal de Itajaí está dizendo que o nome do rio é Gandaki. Gandaki, maravilha. Gandaki. Narmada, Kaveri, Godavari, né? Padma, Padmanadi, o rio Padma, um rio lindíssimo, onde Mahaprabhu mergulhou e deixou ali depositado o prema que ele queria transferir para o coração de Narottam Das Thakur. Aí a Devi do rio Padma perguntou a ele assim, se manifestou e perguntou a ele assim: mas como é que eu vou saber a quem que eu devo dar esse prema, se tantas pessoas, tantos sadhus, tantas pessoas tomam banho nas minhas águas? Como é que eu vou saber que eu vou estar dando esse prema para a pessoa para a qual você está entregando esse prema? Aí Mahaprabhu deu um sorriso, estava do lado de Nityananda, ele deu um sorriso e falou assim: na hora que este sadhu, chamado Narottam Das Thakur, na hora que ele mergulhar nas suas águas, as suas águas vão transbordar. Pelo peso da bhakti pura dele, as suas águas vão transbordar. E aí você vai saber, bem, as águas transbordaram. Aí você vai saber que aquele prema que você está aguardando, que saiu do meu coração e que eu quero que passe para o coração dele, vai invadir tudo dele. E aí, de fato, Narottam Das Thakur, que tem aquele corpinho bengali, né? A pelezinha dele se torna dourada como a pele de Shrimati Radhika e de Gauranga Mahaprabhu. E ele sai do mergulho em êxtase cantando Goura, 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 Goura Hari. Essa história é linda, né? Acabou. É lindíssimo. E o Madana Gopal está perguntando aqui quanto à história que uma vez ele ouviu que Vinda Devi amaldiçoou Vishnu
e este aceitou ser transformado em pedra para sempre e ser adorado. Isso é uma versão, assim, às vezes acontece que a gente ouve histórias ligadas a Vaikuntha Loka, né? Porque, por exemplo, Vrinda Devi, ela se manifesta como Tulasi Devi em Vaikuntha e se manifesta como Tulasi Devi em Vrindavan, né? Mas assim, a gente aprende com os nossos Gurudevas que a gente adora Vrinda Devi e Tulasi Devi no humor de Vrindavana. Então, os passatempos ligados ao aparecimento de Tulasi Devi Maharani, que inclusive, que cede as suas folhinhas para Advaitacharya convidar Mahaprabhu, ele é um passatempo. E o passatempo ligado ao surgimento de Vrinda Devi em Vaikuntha é outro passatempo, com detalhes diferenciados. Deu para entender isso? Deu? Nessa história de amaldiçoar lá no mundo espiritual, isso está totalmente fora do... Está fora do compasso, né? Os Goswamis nunca falaram isso. Os Goswamis, a Dita está falando que os Goswamis nunca falaram isso. E olha que ela é uma leitora voraz. Isso não é autorizado, não é história autorizada. Se eles tivessem falado, ela saberia. Então está dizendo que não é uma história autorizada. Ok? Okidoki. Então a gente vai encerrar já com um pouco de atraso. Eu agradeço que vocês tenham continuado ouvindo, porque nós estamos glorificando Thakura de Atya Vigraha, né? Shalagramshila. Eu vi uma vez um show de 300 slides de um irmão espiritual meu, que foi com outro irmão espiritual meu. Como é que é o nome do rio? Gandaki, não é? Gandaki, não é? Isso. Esses dois Prabhudis, eles subiram os Himalaias, conseguiram passar por todos os obstáculos, né? O frio, a alimentação carente, e eles chegaram nesse rio, e eles chegaram lá munidos dos mantras adequados, e eles fotografaram, e esse show de slides mostra a hora que um está cantando o mantra e a Shila vem para a mão dele. E aí eles descem, é um lugar altíssimo nos Himalaias, eles vão descendo, e quando eles atravessam a fronteira do Tibete, você não pode imaginar o que aconteceu. Eles foram parados pela polícia do Tibete, todas as pedrinhas dele, as shilas dele, foram confiscadas, porque esses soldados do Tibete, eles sabem que dentro da shila tem ouro. Então eles ficam ali na tocaia, esperando que esses brahmanas desçam e roubam as pedrinhas. Eu não vou nem entrar em detalhes do que eles fazem com o Shalagrama Shila, que é uma ofensa muito grande, não vale a pena repetir para vocês. Vocês são devotos muito simpáticos e não vale a pena falar para vocês esse tipo de coisa. Mas depois eles voltaram lá, conseguiram novamente chamar Shalagrama Shila para a mãozinha deles, e eles fizeram outro caminho muito mais longo, mas conseguiram chegar até onde eles precisavam chegar, e eles mostravam esse show de slides comovente, né? Coisa assim impressionante. Cultura védica, né? Cultura védica. Cultura Vaishnava, né? Que é de uma riqueza infinita, né? A gente vai ficar milhões de vidas, a gente nunca vai chegar ao fim, ou vai chegar a conhecer todas as histórias, ou todas as versões da mesma história segundo diferentes yugas, né? Você sabe que, por exemplo, Varaha-deva, em certas yugas ele aparece com um corpinho branco, outro com um corpinho vermelho, né? Então existem variações das histórias. Enfim, é assim, um oceano de néctar que está disponível para todos nós à medida que a gente deseje ter contato com esse oceano, né? Que é o que a gente de uma forma ou de outra está fazendo
por estar mantendo este projeto e assim está mantendo acesa esta intenção de repetir o que os nossos Gurudevas nos ensinam e também de ter uma disposição para aprender alguma coisa com isso. Eu pelo menos posso dizer para vocês que eu estou aprendendo muito, e a única coisa que eu sinto que falta é assim, a gente procurar um meio eletrônico para a gente ter contato visual e para vocês que estão assistindo poderem participar mais ativamente. Mas se Krishna permitir, se o Gurudeva permitir, a gente pode pedir para Radheshyam e isso se manifestar, se eles permitirem. Nitai Go Premanandi, Shri Radheshyam ki jai, Shri Radharaman ki jai, Shri Radharaman Bihari Jiv ki jai, Shri Gopal Jiv ki jai, Shri Radha Madhava Jiv ki jai, Shri Goranga Mahaprabhu Nityananda Prabhu ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Shri Shalagrama Shila Jiv ki jai. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Jaya Satchidanand Jaya Gaura Hari, Satchidanand Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidanand Jaya Gaura Hari, Satchidanand Jaya Gaura Hari, Jaya Satchidanand Jaya Gaura Hari, Satchidanand Jaya Gaura Hari, Jaya Radheshyam Jaya Radheshyam Jaya Radheshyam Jaya Radheshyam, Jaya Radheshyam Jaya Radheshyam Jaya Radheshyam Jaya Radheshyam, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Guru, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Go Premanandi, Patita Pavana Shila Gurudev ki, Patita Pavana Shila Prabhupada ki, Rupa Nuga Guru Varga ki, Goura Bhakta Vrinda ki, Dandavat Pranams, Vancha Kalpa Tarubhishcha, Kripa Sindhu Devacha,
Pacitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha.